olá, sejam bem-vindos a mais um AB Ensina. Hoje é 16 de julho, mais dois professores com a gente para bater papo, para poder falar de mais uma das técnicas em que nós utilizamos dentro do curso de formação e especialização em acupuntura. E para falar dessa nova técnica, estamos com o professor Carlos Ruas, que é de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Professor Carlos Ruas, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui junto com vocês, com a AB Ensina. Maravilha, seja bem-vindo, professor. Também conosco para falar sobre essa técnica, que já vou dar um nome já, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, o professor Newton Genobi. Professor Newton, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar participando dessa live, junto com o professor Ruas no AB Ensina. Maravilhas, muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre craniopuntura com os professores Carlos Ruas e Newton Genobi. Nós vamos falar sobre as diferenças técnicas da crânio e a eficácia delas no uso junto com a acupuntura sistêmica. E para abrir então esse tema, professor Ruas, professor Carlos Ruas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa técnica, do que a gente ensina dentro do curso, o que o aluno vai aprender com a gente, o que é a craniopuntura. Muito bem, gente. Novamente, boa noite. É um prazer enorme de estarmos aqui, conectando todos vocês nesse momento que nós estamos único, que nós estamos passando nosso planeta, né? E o Brasil, Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. A acupuntura é um tema assim que eu sou professor da ABA desde 94, fiz acupuntura em 89. E estamos aqui com esse maior prazer de estar falando sobre esse tema, a craniopuntura. Muito bem, nós sabemos que nós temos aí no couro cabeludo em torno de 35 pontos de acupuntura sistêmica. Acupuntura tradicional, nós temos aí 35 pontos que nós utilizamos, né? Pontos aí de diversas funções. Lá por volta da década de 70, mais ou menos, né? A acupuntura, agora eu vou falar da escalpiana chinesa, né? Um médico neurocirurgião, Xiao Shun-Fa, né? Ele começou baseado no microsistema, que é o múnculo cortical. Múnculo significa pequeno homem, né? Através do múnculo, ele é neurocirurgião. No múnculo cortical, ele estudando os pacientes com AVC, na China tem muito AVC, né? Bom, lá tem tudo muito, né? E ele começou baseado na medicina chinesa, né? na tradição, baseado na imagem do homúnculo cortical, ele começou a inserir agulhas no couro cabeludo, né? Que o couro cabeludo, nós temos aqui uma artéria carótida, né? Que na altura do osso hioide, ela divide, vai um ramo para o lado de fora e um ramo para o lado de dentro. Então, a mesma artéria, né, tem uma ramificação para o couro cabeludo e uma ramificação para o lado de dentro. Então, através dos estímulos que ele faz no couro cabeludo, estimula todo um processo arterial, né, nervoso, e vai responder lá dentro da parte cortical. E respondendo favoravelmente. Os pacientes deles começou a desencadear evolução clínica muito favorável na marcha, no movimento, enfim. E ele começou a fazer essa pesquisa. E foi desenvolvendo. Isso aí, hoje, é uma técnica que nós aplicamos no nosso curso da ABA, nós ensinamos, porque a parte craniana está exposta, fácil acesso, e nos ajuda muito o nosso trabalho
em todos os sentidos. Nós sabemos que, voltando na anatomia da carótida comum externa, nós sabemos que o sangue leva as duas energias yin e yang, né? Nós sabemos que os meridianos yang passam todos pela nossa cabeça. E quando nós falamos de meridianos yang, nós estamos falando de meridianos rápidos, de movimentos rápidos, de ação, né? Nós sabemos que o cérebro é na medicina chinesa, nós chamamos de uma víscera extraordinária, né? Ou seja, ela tem funções yang e funções yin. Então, a associação do conhecimento da medicina ocidental com a medicina oriental, da anatomia, fisiologia, neurofisiologia, e juntamente com a nossa fisiologia do Zhang Fu, ele juntou isso aí e com belos resultados. Nós vamos conversando mais para frente para estar mostrando mais algumas coisas. Perfeito, professor Carlos Ruas. Dando sequência, professor Newton, a gente sabe que tem, além da escalpiana, outras técnicas da craniocultura, da utilização da crânio. Eu queria que você nos ajudasse um pouquinho. E antes de você começar a falar, a vocês internautas, mandem perguntas, falem da região que vocês estão falando com a gente, que a gente coloca aqui, passa para os professores sua pergunta, tá bom? Professor Newton? Pois pegando um gancho aí no que o professor Ruas colocou, o cérebro como um Fu extraordinário, ele, nas outras escolas, não somente na escola do Jiao Sun Fa, mas porque o Jiao Sun Fa, como ele disse, ele mapeou o cérebro por áreas corticais. Então, a primeira linha que a gente localiza é a linha motora na região pré-motor, né, no lobo pré-frontal, região sensitiva no pós-central, o córtex frontal, enfim. As outras escolas buscaram a ligação com a acupuntura, né? Com uma acupuntura sistêmica. Então, principalmente, a observação do cérebro estando ligado ao Zhang Fu. Então, o cérebro sendo nutrido pelo rim e comandado pelo coração. Existiam pontos e homúnculos específicos em cada área do córtex cerebral. Então, o Jiao Sun Fa, ele postulou o homúnculo com o homem na linha mediana anteroposterior, sendo que para um lado yin, um lado yang. Já outras escolas, como por exemplo a escola do Zuming, postulou o homúnculo com a cabeça na parte pré-frontal e o corpo para trás, e dois homúnculos. A escola de Yamamoto reparte o cérebro anterior e posterior, coloca yin e yang. Então, existem várias e várias escolas de craniopuntura. Mas tem uma coisa importante que eu gostaria de falar, que a acupuntura, a craniopuntura ou acupuntura craniana, ela não é uma técnica estática como as outras. É uma técnica dinâmica, porque a partir do momento que você estimula o córtex cerebral, você envia uma mensagem para a área que você quer tratar. E nós que somos da reabilitação, eu, terapeuta ocupacional, e Ruas, a fisioterapeuta, nós enviamos o estímulo. Então, primeiro, quem trabalha com reabilitação, faz o estímulo via aferente. Então, eu mexo, eu faço o movimento na periferia para mandar a informação para o centro, né? Para o nível central. Na craniopuntura ocorre ao contrário. Antes de eu efetuar o movimento, eu faço o estímulo crânio-caudal. Depois, de via eferente, para depois receber o aferente. Então, na reabilitação neurofuncional, nós temos duas vias. E assim nós aumentamos, nós potencializamos a forma de tratamento, né? E uma coisa que sempre me perguntam, né, dentro de várias escolas, porque tem escola que usa ponto, outra escola usa área. Então, dói, é necessário fazer a introdução de 3, 4 centímetros? Ou eu posso usar só ponto, como o Yamamoto usa ponto? Então, depende da escola, depende do objetivo, a gente vai fazer vários tipos de inserção.
né? Então, nós temos a escola do Jiao Sun Fa, como o professor Ruas colocou, a escola do Zuming, nós temos a escola Feng Yung Peng, nós temos a escola do Yamamoto, enfim, nós temos outras escolas também menos conhecidas da cranipuntura, né? E estão surgindo, a cranipuntura é uma técnica em evolução. Então, como o Ruas disse, na década de 30 começou o estudo da cranipuntura, ela vem sendo desenvolvida ao longo do tempo. E a gente faz 10 anos que eu estudo intensamente essa técnica, ligado ao sistema neurológico, né? A neurologia, e estamos desenvolvendo essas pesquisas. Muito bem, professor Newton Genobi. O pessoal já chegando aqui nas redes sociais, de Primavera do Leste, Cuiabá, Maceió, Aracaju, Salvador, Cascavel, São Paulo, Curitiba, alguns professores da aba. E esperem, pessoal, inclusive agora, a partir do segundo semestre, nós estaremos iniciando novas turmas, né? Iniciaremos novas turmas em todos os estados aí do Brasil. Procure, então, dentro do nosso site, no www.abapuntura.com.br, e lá terá as informações de norte a sul do país, onde as turmas novas vão ser iniciadas agora no segundo semestre. Professor Ruas, você disse há pouco que a técnica é rápida, né? Como assim? Bom, a técnica, primeiro, deixa eu pegar meu amiguinho aqui, ó. Eu tenho um amiguinho que me acompanha. Então, a técnica, ela consiste no seguinte. Como o professor Newton falou, não é pontual. O Sun Fa, ele é por área. Então, o que significa? É uma agulha 0,25 por 30, 0,20 por 40. É uma agulha longa que o couro cabeludo tem 5 camadas. Você insere a agulha na última camada e vai passando próximo à calota craniana. Então, veja bem, é uma técnica segura. Por que segura? Porque a calota craniana, ela é um osso que uma agulha de acupuntura jamais vai furar um osso da calota craniana, né? Então, por isso que quando nós vamos fazer essa prática de craniopuntura, a calota craniana tem que estar íntegra. Ou seja, se a pessoa fez alguma cirurgia e tirou um pedaço de uma calota para poder dar um espaço, no caso de um edema craniano, nós não podemos praticar essa técnica, né? Numa criança onde tem uma pessoa que tem a fontanela, a moleira que não está fechada, também nós não podemos praticar essa técnica. Então, a calota craniana tem que estar íntegra. Você colocando, dependendo, é uma prática, Ricardo, aonde nós vamos, é bem clínica, ou seja, o Sun Fa, ele preconiza o sintoma, né? O sintoma mesmo. Então, não tem os pentagramas, não tem o equilíbrio energético, né? Essas coisas todas, né? Ele é o problema em si. A pessoa tem um AVC à esquerda, uma dor de estômago, um problema, seja qual for ele, nós vamos em cima do sintoma. Então, por isso que para nós ele é muito bom. E você coloca a agulha e faz a manipulação, como foi dito aqui para o professor Newton. Faz a manipulação correta, a pessoa já sente um bem-estar muito grande. E a acupuntura, ela, como foi dito também, ela é dinâmica. A gente coloca o paciente que tem problema de marcha, a gente coloca a agulha na área que você deseja, né? Porque nós temos aqui, são várias áreas, né? Que nós utilizamos. Se coloca na área e você faz o treino de marcha com a agulha enfiada. Então, ela é muito rápida, nos ajuda muito nessa terapeuticamente falando. Opa. Então, o paciente ele vai fazer seu equilíbrio energético com acupuntura e dentro desse equilíbrio você pode utilizar também a técnica da craniopuntura. É isso, professor Ruas? Sim. Como que eu pratico, né?
Eu faço equilíbrio energético, a pulsologia, tonificação, sedação, pontos clínicos, pontos de harmonia, pontos psíquicos. Eu faço todo aquele esquema da acupuntura tradicional. E vou na craniopuntura fazer toda a parte funcional dele. Daí, dependendo da queixa dele, eu vou selecionar as áreas que eu irei fazer, né? Ah, professor, mas você pode fazer só craniopuntura? Pode, mas como todos nós acupunturistas sabemos, quando você só foca o sintoma, você focou muito pouco, né? Então, eu encaro a crânio como um complemento para o nosso tratamento. Professor Newton, quais doenças da sua experiência aí você acredita que com a craniopuntura vai ter uma grande eficácia? Pois é, Ricardo. Nós temos uma variedade de doenças que podem ser... Aliás, todas as doenças podem ser tratadas pela craniopuntura. Mas falando de reabilitação neurofuncional, nós temos Parkinson, sequela de AVC, Alzheimer, onde nós fazemos a inserção da agulha em pontos específicos, como diz o professor Ruas, não separando da sistêmica, como, por exemplo, nós temos pontos de nutrição do cérebro, tanto da energia Yin como da energia Yang. Por exemplo, pontos que vai levar a oxigenação para o cérebro e pontos que vão levar nutrição para o cérebro. Como, por exemplo, os pontos relacionados ao mar da medula, né, que leva a nutrição. A partir daí que você nutre o cérebro que está lesionado, você faz a estimulação, por exemplo, aumentando a energia do rim. Na crânio também nós temos os TRs, onde a gente pode utilizar, e usando principalmente utilizando principalmente essa técnica de estimulação usando a energia aferente e eferente. Então, para Parkinson, e ultimamente nós temos tratado muito bem ansiedade e depressão, utilizando estímulos no córtex pré-frontal, na região ventrolateral, que está ligada à área da hepatobiliar e do estômago. Então, nós temos feito, inclusive, sem agulhas, temos usado os cristais radiônicos nessa área, né, na área da testa, porque é a área do autocontrole, que também faz parte da acupuntura craniana, da craniopuntura. Maravilha. Professor Ruas, a Joelma, diz de onde você é para a gente aqui, para a gente falar. Ela está te perguntando se a craniopuntura associada à fisioterapia nos pacientes neurológicos, se tem um bom resultado. Precisa abrir o áudio aí, professor Ruas? Vamos lá. Isso. Pois é. Nós temos essa prática aqui, né? Eu sou fisioterapeuta, nós temos a clínica, onde tem um departamento de acupuntura e da fisioterapia. E nós colocamos, sim, a agulha em algumas áreas que a gente seleciona, né? Nós colocamos e fazemos, depois que a agulha está inserida, ela é encaminhada para o serviço de fisioterapia, onde o fisioterapeuta vai fazer o treino de marcha, porque muitas vezes a dor no ombro, nós temos uma área que nós colocamos, né, para melhorar, que nós sabemos que o hemiplégico ele tem a síndrome do ombro doloroso. Então a gente coloca as agulhas para o ombro, coloca para a marcha, para o equilíbrio, para os pés. Enfim, você seleciona algumas áreas, 5, 6 áreas, e coloca e a agulha vai inserida para o serviço. A gente ensina o fisioterapeuta a cada alguns minutos dar uma mexidinha na agulha para ativar os estímulos aferente e eferente, né? Estimula para ele poder fazer esse treino. Concluindo, o resultado é muito bacana, a resposta é muito mais rápida, o paciente fica bem melhor e muitas vezes a gente faz a eletroacupuntura craniana também, né? E nós também praticamos isso aí. Junto da craniopuntura, então, é possível associar outras técnicas
além do agulhamento. Professor Sim. Newton, quer complementar a pergunta? Pois é exatamente como o Ruas ele falou, né? Nós fazemos em áreas específicas. Ele fala para a reabilitação neurofuncional. Eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, pacientes com déficit cognitivo, idosos com problemas de Alzheimer. Podemos usar áreas específicas, por exemplo, TRs, área da cabeça, e fazer o estímulo sensorial para poder criar conexão neural. E também estimular neurotransmissores, como acetilcolina, no caso para pacientes com Alzheimer, pode ser serotonina, dopamina, pacientes com depressão. Então, nós temos tido resultados excelentes na prática clínica. Nós atendemos uma média de 20 pacientes por dia com craniopuntura e temos esses bons resultados, viu, Ricardo? Maravilha. Aproveitando então ainda, professor Newton, o Alan, lá de Santos, está perguntando se no uso da pediatria, se tem bons resultados também. Olha, eu poderia contar uma história aqui, mas eu vou resumir ela. Eu atendi uma fisioterapeuta com a criança de menos de 3 anos. E é contraindicado fazer acupuntura em crianças que não têm a fontanela fechada. Mas ela, como tinha ido para a China, e lá na China fizeram a craniopuntura no filho dela, ela veio e perguntou se eu fazia. Eu disse, eu faço. E conversei com o neurocirurgião, ele falou, Nilton, você pode fazer assim, me explicou. Eu fiz e deu super certo, inclusive para pacientes com paralisia cerebral, crianças que vão começar a adquirir o movimento, adquirir experiências, né? Fazer o neurodesenvolvimento. Então, sim, dá para fazer com crianças, apesar de ser contraindicado em algumas literaturas, mas a gente vê que lá na China eles fazem para criança de menos de 3 anos. Professor Ruas, quer complementar? Sim, nós tivemos uma época aí, uma oportunidade de ir à China, e lá nós vimos, porque pelas próprias condições do país, né? Frio, e tem muito AVC, muita paralisia cerebral, que a craniopuntura é muito utilizada. E nós, só para ajudar aqui a falar, que, por exemplo, nós temos aqui, como eu mostrei, né, nós temos áreas de estômago, de intestino delgado, de intestinos, né? Mas, por exemplo, a área do intestino, nós sabemos que o intestino grosso passa em cima do ombro. Então, você vai na área do intestino grosso e coloca a agulha. Nossa, colocar os pacientes que têm problemas de dores no ombro, seja qual for ele, tendinite, capsulite adesiva, né, para ajudar na mobilidade do ombro, a gente coloca a agulha e ele sente muito bem, a gente consegue fazer uma cinesioterapia mais forçada um pouco no ombro dele. Então, na área da vesícula biliar, do fígado, nós sabemos que a madeira ela tem muita relação com o comportamento, com a ansiedade, né? Com essas coisas todas. Você coloca nessa área da vesícula, do fígado, né? Na crânio, o paciente ele vai sentir bem-estar também, toda a parte. Então, hoje, o Chun Fai ele estudou a crânio pensando na neurologia, mas hoje, como foi dito, nós atendemos todos os problemas, todos os sintomas que tem, nós conseguimos, através da crânio, acessar e ajudar bastante a melhora do sintoma desse paciente. Professor Newton, deixa eu ver aqui, a Vânia, me diga de onde você é, Vânia. Tá perguntando, perdão, se a craniopuntura é utilizada na estética também. Sim, se nós pensarmos em estética corporal, e essa é uma técnica que vem sendo desenvolvida e pesquisada. Alguns pontos da craniopuntura para o autocontrole. E é claro que é uma técnica que vai complementar. Mas, tirando a vontade de se alimentar, quer dizer, diminuindo o autocontrole, a área, inclusive, da saciedade alimentar, que está sendo pesquisada agora, que eu vi em último artigo, é a área pré-frontal ventrolateral.
Quer dizer, fica um pouquinho acima do olho aqui e está ligado, como o professor Ruas falou, ao TR médio, ao sistema digestivo. Se a gente considerar o homúnculo, com a cabeça vindo para a parte lateral, nós temos cabeça, TR superior, médio, inferior, relacionado às partes do olho, né? Canto interno, linha média e canto externo. Então, sim, a resposta é sim. E a gente tem conseguido fazer com que pessoas consigam emagrecer, tenham um melhor resultado terapêutico com a cranipuntura, sim. Utilizando, olha só, utilizando crânio e aurículo. Olha aí, gente. Então, a técnica é muito eficaz, não só para um equilíbrio energético, mas para várias áreas que você possa estar buscando nesse momento. Professor Ruas, a Andrea Maturino, ela está perguntando se pode associar a crânio com a moxa. Sim. Porque a moxa, né, é um tipo de estímulo, né, que você vai fazer. Né? Então, você pode, se você quer alguma área que você quer dar um estímulo maior, você agora é o seguinte, né, tem algumas observações técnicas que nós temos que ter. Né? Nós temos, na maioria das vezes, tem cabelo, né? Não é o meu caso, né? Mas no caso do cabelo, você tem que usar uma agulha mais longa, né, para você colocar, ter espaço para você esquentar a moxa, né? Então, nós podemos sim. Hoje, nós estamos fazendo um trabalho com laser, né? Nós estamos tentando fazer um trabalho com laser na craniopuntura, aplicando laser. Ainda estamos... ainda não dá para falar muito ainda, mas nós estamos trabalhando a crânio com laser. A parte de eletro está sendo muito bem utilizada e está sendo muito bem trabalhada e com respostas muito bacanas clínicas. Mas dá para fazer com a moxa também, sabe? Tendo os cuidados do cabelo, do calor, observar muito bem a sensibilidade do seu paciente, né? Para ele muitas vezes queimar o couro cabeludo, né? Então tem que ter os cuidados técnicos. O professor Newton, sobre ainda a questão das contraindicações em pediatria, a pergunta é se não seria punturar o VG20, porque a criança ainda não fechou a fontanela. Para o pessoal de casa ainda que está interessado no curso de acupuntura, VG20 é um ponto localizado no centro da cabeça em cima. Uhum. O professor Newton vai explicar com mais detalhes. Então, essa foi o meu grande questionamento, mas não existe só a fontanela posterior, né? Existe a fontanela anterior também, e que pode ocasionar lesão. Então, punturar com angulação e com agulha pequena, porque criança, né? A gente faz o estímulo com agulhas pequenas e finas. Então, não há problema, dependendo do tamanho da agulha e da forma que você puntura. Voltando um pouquinho, alguém perguntou sobre eletro. Hoje existe um estudo que nós estamos fazendo também, um estudo recente, inclusive saiu muito na mídia, a neuromodulação para atletas de alta performance. Então, o que é a neuromodulação? Nada mais é do que estimulação em áreas cranianas, utilizando, por exemplo, na escola de Al-Sunfar, o córtex pré-frontal, na área motora. Então eles colocam estímulo elétrico, fica dando estímulos no córtex, no couro cabeludo, e o atleta lá em movimento. É a mesma coisa, só que a gente faz com agulha no caso de pacientes com lesões, com distúrbios neurológicos. Maravilha. Professor Carlos Ruas, a Patrícia lá de Cascavel, ela queria saber da possibilidade de usar crânio num tratamento auxiliar para pacientes com epilepsia. Puxa vida, a acupuntura tem essa maravilha, né? Vai ser difícil a gente falar algumas coisas que não dá, né? Por quê? Porque nessa parte posterior aqui do cérebro, aqui, ó, nós temos as áreas do equilíbrio, temos a área dos distúrbios mentais aqui, temos a área dos tremores, né? Enfim, nós temos aqui várias áreas que
com a craniopuntura, ela é indicada. Nós já fizemos em paciente que tem epilepsia. É claro que nós estamos falando em controle, né? Em tratamento de controle das crises e com um bem-estar muito grande do paciente. Então, nós podemos sim, nos pacientes esquizofrenia, né? Esquizofrênico, paranoico, os pacientes psiquiátricos mesmo, né? Nós temos áreas aqui atrás, né? Que até é uma área da loucura, né, professor Newton, né? Que a gente chama assim, que é a área da posterior aqui, que é muito bom para os distúrbios psíquicos, né? Muito bem, muito bem. Professor Newton, o Richard queria saber se a craniopuntura pode ajudar na disfunção erétil. Sim, pode sim. Por quê? A primeira coisa que nós temos que trabalhar na disfunção erétil é a parte psíquica do paciente. Então, nós temos, por exemplo, pontos ao redor do VG20, que é esse que fica no topo da cabeça, que faz com que nós tenhamos um maior equilíbrio mental. Depois, no canto lateral da cabeça, na testa, nós temos a área geniturinária e a área dos intestinos, que corresponde ao TR inferior, justamente onde está o rim. Então, dá para fazer sim, inclusive nós já fizemos esse tipo de tratamento. Muito bem. Professor Ruas, quer complementar? Sim. Nessa disfunção erétil, nós estamos falando isso porque, para nós acupunturistas, é um problema que está aparecendo muito, viu? Tanto na frigidez do feminino, a disfunção erétil no masculino, que nós podemos estar contribuindo bastante. O segredo é nós entendermos a razão, né? Se existe aí uma diabetes, se existe alguma disfunção vascular, né? Se é uma disfunção emocional. Então, ou seja, nós temos que ter uma varredura no sentido de anamnese muito bem feita, associando a acupuntura sistêmica, né? Associando alguns aconselhamentos, né? Dependendo do problema. Então, o que nós temos que estar muito bem nesta área da sexualidade e na disfunção erétil é a gente saber o que está acontecendo energeticamente nesse sentido. E, com certeza, a crânio, por estar bem... O importante, pessoal, é vocês entenderem que depois que um paciente é submetido a tratamento da craniopuntura, ele sai num bem-estar muito grande, né? Num bem-estar muito grande. Nós temos profissionais acupunturistas aí, vários, que colocam a agulha em áreas do crânio e o paciente vai embora com as agulhas enfiadas. Ele aconselha a retirar depois de 2, 3 horas. Lá na casa dele, vai lá, ele ensina como tira, ela tira. De tão bem que o paciente fica. Então, a crânio, ele dá essa sensação muito agradável para o paciente, né? E o paciente que tem algum distúrbio psíquico, ele vai se desfrutar muito disso aí. Professor Newton, são várias indicações, né? Como o professor Ruas falou agora há pouco, né? A acupuntura ela é bonita por isso. A gente pode dizer que trata tudo, não é? Aí vai depender de cada paciente, de cada momento que o paciente esteja, ou a intensidade que o paciente esteja naquela dificuldade, ou naquele problema, ou naquela doença. Porém, a craniopuntura tem uma resposta rápida. Difere de técnica para técnica, ou na maioria delas a resposta é rápida? Olha, Ricardo, nós temos sim uma resposta rápida, dependendo da doença, dependendo do quadro do paciente, dependendo da resposta desse paciente. Então, por exemplo, o Ruas estava falando da parte psiquiátrica. Já é uma resposta mais
mais longa, o paciente ele responde, demora um pouco mais para responder. Insônia, por exemplo, insônia é um caso que a gente pode resolver rápido, dor também, mas vai depender do problema e vai depender também de como o paciente está, como que nós conseguimos tratar esse paciente de uma forma geral, de uma forma global. Professor Ruas, neuromodulação, a gente já falou um pouquinho, qual mais indicações associadas a crânio? A crânio? Bom, o que nós trabalhamos muito aqui com a crânio, né, na parte neurológica, né, nos AVCs, nos pacientes com problemas gástricos, distúrbios emocionais. Então, a crânio ela tem nos contribuído muito grande, né, terapeuticamente. Né? A gente coloca, e como a própria medicina chinesa, né, nós sabemos que a parte alta a parte alta é a parte yang, né? E o yang, ele é um movimento, ele é uma ação bastante rápida. Ele nos contribui muito nesse sentido de nós trabalharmos e fazermos e ter resultados favoráveis muito mais rápido. E como você disse aí, Ricardo, né, da acupuntura, nós aprendemos com o nosso mestre, né, Dr. Evaldo, que uma das responsabilidades de ser acupunturista é nunca diga não. Uma vez o Dr. Evaldo falou assim: Ruas, aqui nunca diga não. Você sempre vai poder estar ajudando o seu paciente. Você pode, ou pouquinho ou muito, mas você vai ajudar. Ou mais tempo ou menos tempo, mas você vai ajudar. A acupuntura ela pode chegar a uma solução definitiva ou no máximo, ou no mínimo que seja aliviar, né, professor Ruas? Ela previne, alivia, melhora, cura, ou seja, tudo vai depender do estado que nós estamos deparando, mas sempre nós vamos poder estar ajudando. E a crânio, ela é uma área onde nos ajuda demais a fazer isso aí. Quer continuar, professor Newton, sobre a neuromodulação? Pronto, então, a neuromodulação é algo novo, né, que está sendo estudado, pesquisado. Existem cursos aí em São Paulo que falam sobre isso. Saiu até no Fantástico, né, a utilização da crânio para performance em atletas. Então, faz o estímulo, por exemplo, pega-se o músculo de Penfield, que divide o cérebro, né? Então, em várias áreas. Então, por exemplo, na área do córtex motor do membro inferior, é feito um estímulo nessa área e a partir desse estímulo no membro inferior, o atleta, por exemplo, ele vai fazer esteira. Ele fica na esteira um longo tempo, o cérebro enviando o estímulo para o músculo para que ele tenha uma alta performance, que ele melhore o seu desempenho. Então, isso está sendo estudado não só para atletas de alta performance, mas também pacientes com depressão, nessa área mental, inclusive na área da inteligência, né? Nós temos a área da inteligência, que fica no córtex pré-frontal, e está sendo utilizado, por exemplo, para fazer concurso público, enfim. Só que ao invés de a gente usar o estímulo elétrico, nós podemos usar a agulha de acupuntura. Essa é a diferença. Muito bem, então dá para tratar com muita eficácia. O professor Rua Zafran está perguntando, o pessoal está perguntando muito para várias doenças, então a gente, dentro do possível, a gente vai colocando aqui, pessoal. Aquela hora era a Joelma de Natal que tinha feito a pergunta, que eu pedi a ela que falasse de onde ela era. Ela queria saber, a Fran, sobre zumbido crônico. Qual a eficácia da crânio no caso do zumbido? Zumbido também é uma outra situação que nós temos que avaliar muito bem o zumbido, né? Nós temos mais de 100 motivos para a pessoa ter o zumbido, né? Desde uma artrose cervical, disfunção temporomandibular, hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos altos, glicemia,
tudo isso é ansiedade, estresse, né? A parte emocional, a própria depressão mesmo, disfunção cardiovascular, disfunção anatômica. Enfim, nós temos aí várias razões do zumbido. É muito importante nós estarmos falando assim, gente, porque muitas vezes a gente vai estar discutindo um sintoma, mas esse sintoma ele desencadeia, pode ser várias razões. Dentro do contexto da medicina chinesa, nós temos nossos 5 elementos, e esses elementos eles interagem, né, um com o outro, interações das funções. E aí o que acontece? Nós temos que tentar detectar aonde está isso. Mas dentro do contexto energético, o zumbido, na maioria das vezes, ele tem uma relação energeticamente com a parte do elemento água, com o rim, né? Rim, fígado, que desencadeia isso aí. E nós temos na craniopuntura áreas onde nós temos áreas específicas para o zumbido mesmo, né? Onde nós trabalhamos e ele dependendo da razão desse zumbido, nós vamos ter um bom resultado, né? Com zumbido e a resposta é legal. Muito bem. Olha aí o pessoal participando: Teresina, São Luís, Piauí, João Pessoa, Rio de Janeiro, Paraíba, Caruaru, o que mais aqui? Londrina. Olha aí, pessoal. O pessoal, todo mundo participando e mandando perguntas, são várias perguntas, então estou tentando pegar algumas aqui. Professor Newton, para uma paciente com Parkinson, segundo a pergunta da Josimere lá de Salvador, e com as pernas tortas e sem firmeza por conta da doença, é possível tratar com a parte motora ou tem alguma parte mais específica na crânio? Então, existe uma técnica que você faz a preparação desse paciente para a inserção da agulha. Então, existem pontos específicos, né? Então, você prepara o cérebro, como eu disse, tem ponto que você manda energia yang através da respiração, tem ponto que você nutre o cérebro com a energia yin, que são pontos sistêmicos. Posteriormente a isso, nós temos que avaliar o paciente, o que ele está precisando mais nessa sessão. É o problema na perna? Então, nós vamos tratar os membros inferiores. Nós temos 4 áreas de membros inferiores. É o problema do tremor? Nós vamos tratar o tremor. É o problema de paralisia muscular, ou por exemplo, na face, né? Qual é o problema maior? As pernas tortas, o que quer dizer essa perna torta? Ela está com uma gonalgia, uma artrose? Então, vai ser específico, mas dá para tratar todos esses aspectos. Professor Ruas, além da agulha, da eletro, existem outros estímulos para praticar a crânio, para poder executar a crânio no consultório? Sim, nós estamos fazendo o laser, né? O laser, a caneta de frequência, um estímulo bem sutil também, massagem na área do couro cabeludo, né? Dependendo de uma criança, por exemplo, que responde muito bem isso aí, né? Você massageia. Mas o que nós estamos mais trabalhando hoje, começando a desenvolver um trabalho, é o laser, né? A utilização do laser, que o laser ele é indolor, né? E aí dá mais acesso ainda nós trabalhamos, né? Mas o laser e a massagem local, você pode estar massageando nessas áreas que tem da crânio, né? Ótimo. Perguntei isso porque a Sandra Januário perguntou sobre cristais radiônicos na crânio. Se tem alguma eficácia, qual é essa eficácia? Olha, o problema dos cristais radiônicos é você fixar no couro cabeludo, né? Por causa do cabelo, mas eu diria o seguinte: a gente conseguisse trabalhar uma forma de você ajustar isso,
esses cristais, eu nunca fiz com os cristais radiônicos, porque fica difícil você fixar. Os cristais radiônicos, nós temos experiência, nossa, é maravilhoso no sentido dos pontos, etc. Né? Mas agora, na área da testa, né? Na testa, na face, por exemplo, essa área aqui que nós estamos comentando na parte frontal, aqui nossa, a área do estômago, que é na testa, nesta área, eu não tenho dúvida nenhuma que vai responder. Professor Newton, o Kleber queria saber se houve algum resultado em hiperidrose com a crânio. Ele é de... ele não colocou aqui, desculpa. Coloca aí, Kleber. O Kleber eu acho que é de Teresina ou Fortaleza. Mas vamos lá. Olha só. A hiperidrose ela é um problema fisiológico, mas também um problema emocional. Por exemplo, quando a pessoa ela fica nervosa, ela começa a transpirar mais. Certo? Então, num momento de ansiedade, num momento de estresse, vai fazer essa transpiração. Então, assim, nós temos que trabalhar. A primeira coisa é essa parte mental, essa parte psíquica. Existe a área, por exemplo, quem comanda os vasos, o coração. Quem comanda os poros é o pulmão. Então, existe uma área específica de pulmão e coração na crânio. Mas eu observei até certo tempo atrás que existia duas áreas específicas na linha média, no córtex frontal, onde nós conseguíamos, e assim, foi observando mesmo durante a experiência, que alunos, eles começavam a se sentir mal e começavam a entrar em transe quando nós usávamos 3 pontos básicos de acupuntura. Isso aconteceu em vários estados, né, com os meus alunos. A partir daí, eu, com o meu curso de hipnose, criei a hipnocrânio, onde nós conseguimos trabalhar essa parte mental do paciente com pontos específicos da crânio. E aí sim a gente pode ter um resultado positivo para a hiperidrose. Professor Ruas, nós falamos da crânio em adultos, em pediatria, e a pergunta da Andréia Maturino é se gestante pode fazer crânio ou tem alguma contraindicação? Não. Bom, as gestantes, nós temos que ter, nós, acupunturistas, seja qual for a técnica que for aplicar, porque nós temos gestantes e temos gestantes, né? Nós temos aquela gestante que já... Eu não gosto, muitas vezes, gestante que já tem uma história de aborto, tem alguma outra história já pregressa, né? E por quê? Porque o estímulo no crânio, ele é um pouquinho mais... Ele é um pouquinho... Não dói, não dói, mas ele é forte, né? Então, dependendo, eu já fiz em gestante para lombalgia, né, áreas lombares para edemas, né, ajudar a parte do inchaço dos membros inferiores. Mas tem, novamente, né, é que nem o professor Nil estava falando da hiperidrose. A hiperidrose ele tem um lado bastante emocional. Então, na gestante, ela tendo todas as condições clínicas, podemos sim fazer. Eu particularmente, não vejo nenhuma... E eu já li uma colega acupunturista que fez crânio no ato do parto. Né? No ato do parto, na área da vesícula, na área do abdômen, para auxiliar no parto, a pessoa fez a crânio e me passou assim um relato muito interessante. Foi uma doula que era acupunturista, e ela passou pela aula de crânio, e na hora do parto ela veio na cabeça dela crânio. Ela deu, sabe aqueles 5 minutos de crânio? Ela foi lá e fez, e estimulou, e ela teve um bom resultado, né? Que bom, que bom. Então, olha aí, pessoal, mais uma indicação. Lembrando de usar a técnica sempre com segurança, com aprendizado correto, tirar as suas dúvidas. Não só crânio, né, professores, mas qualquer uma das técnicas que for utilizar com a acupuntura, é importante você aprender, ter segurança no que vai fazer. E aí sim, aplicar, não é? Professor Newton Richards,
Queria saber qual o tempo médio de uma recuperação de um paciente com AVE. Então, vai depender muito da resposta orgânica do paciente e também do compromisso na reabilitação. Então, olha, a reabilitação, e eu tenho visto isso, a gente tem que trabalhar as 3 energias: a energia que vem do céu, a energia que vem da terra e a própria energia do paciente, quer dizer, a energia ancestral. Aquela energia que fica ali no Migman. Dependendo do organismo e dependendo da resposta do paciente, nós podemos ter uma recuperação, inclusive imediata, como já aconteceu comigo. Paciente na cadeira de roda, ele levantar e sair andando. Pode acontecer. Em uma sessão. Graça, que deve estar assistindo aí, que foi minha companheira durante 10 anos no laboratório, nós fizemos Parkinson, ela própria já fez, né, inclusive, né, em outros estados, trabalhando com a craniopuntura, e teve resultado imediato. O paciente simplesmente sai, levanta o braço com uma lesão há muito tempo, então depende muito de cada um. Agora, para reabilitação, nós sabemos que quanto mais cedo o tratamento, reabilitação neurológica, tá, pessoal? A gente sabe, quanto mais cedo a intervenção, melhor. Né? Quanto mais tardia, mais tardia também nós temos resultados. Não só a professora Graça é uma das nossas professoras, em que o professor Newton lembrou agora aqui, que está conosco aqui na live, mas também temos outros professores que estão conosco. Então, já agradecendo a presença de vocês também, professores, que toda quinta-feira prestigia esse papo, essa troca de informações, dada sempre por 2 de nossos professores espalhados pelo Brasil afora. Professor Ruas, a agulha, você falou, né, um tamanho de agulha e mais ou menos a indicação da inserção. Uma pergunta muito comum de ouvir no paciente: dói? Vai doer? Quantas agulhas você vai colocar? Né? É uma pergunta muito comum de ouvir isso. Cada caso é um caso, não é? Ricardo, você falou uma coisa muito séria, né, que eu procuro sempre falar, porque a gente tem muitas pessoas que nós chamamos de audácia da ignorância, né? Ou seja, ele vê a coisa e... Então, é muito importante entender a técnica, entender, dependendo do problema, você vai usar um lado da crânio só, ou direito ou lado esquerdo, muitas vezes bilateral. Então, ou seja, nós temos aí algumas coisas para nós estarmos aplicando. Dentro da crânio, a técnica em si, ela é a escalpiana, né? Ela é por área, então você tem que colocar um volume tanto de agulha, você vai pegar o couro cabeludo, fazer uma pinça e introduzir, aí vem a destreza do acupunturista, né? Que ele, na hora que ele começar a inserir a agulha, ele ser rápido na sua inserção, manipular a agulha rapidamente, para poder a agulha inserir o mais rápido possível, que o paciente, se fizer conforme nós estamos falando aqui, o paciente nem sente. Gente, é sério, o professor Newton também tem essa experiência. A pessoa nem sente na hora que você enfia a agulha. Se você for ligeiro, de uma forma, movimentar e inserir, você vai... O tamanho de agulha tem que ser uma agulha que faça a curva, dependendo da área que você for colocar no crânio, tem que fazer a curvinha da calota craniana. Eu posso usar agulha menor? Pode. Uma criança, você pode usar agulhinhas Ting, pequenininha? Pode. Né? E, quer dizer, o Chufá, ele pegava agulha grande, por quê? Porque ele pegava uma área, com uma agulha só, ele deslizava toda a área. Né? Então, com uma agulha, com 3, 4 agulhas, ele fazia um tratamento bem geral. Quando você usa agulha menor, você vai usar mais agulhas. Né? Mas posso fazer com agulha menores? Pode. Né? Então, o importante é que é gratificante. Um paciente com Parkinson, você colocar as agulhas cranianas e ele sentir um alívio do tremor, um alívio das articulações, da rigidez articular, né? Então, uma pessoa que tem um AVC com problema da fala, você colocar em áreas da fala e ter um bom resultado. É muito gratificante.
Quer complementar, professor Newton? Então, é isso mesmo que o Ruas falou. Nós podemos usar agulhas grandes ou agulhas pequenas. Existem pacientes que eles vão... porque é impactante, né? Observar a inserção da agulha, mas eu posso garantir que mais de 80% das vezes ela é indolor, essa inserção. Então, nós temos essa capacidade na cranicultura. Bom, gente, nós estamos aí chegando nos nossos minutos finais desse bate-papo de hoje. Lembrando que toda quinta-feira nós estamos agora com o projeto ABA Ensina, com 2 professores passando um pouco da sua experiência e, acima de tudo, passando um pouquinho do que a gente ensina dentro da nossa sala de aula em nossos cursos por todo o Brasil afora, aí de norte a sul do país. Tá? A semana que vem nós vamos estar com mais 2 professores falando sobre substâncias vitais. Um tema super importante, interessante, também ministrado no curso de formação e especialização em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. E mais informações vocês encontram lá no nosso site, no www.abapuntura.com.br. Professor Ruas, quero agradecer a sua participação, a sua contribuição, as suas dicas e sua palavra final, a sua mensagem para os nossos internautas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Gente, foi muito gratificante, muito bacana estar aqui com vocês, né? Pessoalmente, a aula de crânio é uma aula dinâmica, né? Tanto eu quanto o professor Newton, a gente procura fazer bastante prática. É gratificante. Você que é acupunturista, pratique, faça, que vale a pena. Você que está estudando, estude e vamos também começar a praticar. E você que está curioso, talvez ainda não faz parte da nossa turma da ABA, faça acupuntura que você não vai se arrepender. Pessoal, é muito bacana, muito gratificante, eu agradeço muito, eu quero desejar a todos uma boa noite e que tenhamos muita otimismo, esperança e bom humor enfrentando essa pandemia. Gente, tudo de bom. E o nosso amiguinho crânio aqui, agradecemos a todos vocês. Com participação especial ainda. Gente, sei que são muitas perguntas, né? Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu estou às ordens, viu, gente? Pode passar aí qualquer coisa, fazer pergunta pelo privado, não tem problema, não. É isso aí. Professor Newton, obrigado também pela participação e sua mensagem final. Bom, eu adorei, eu que agradeço participar aqui pelo convite. Como o Ruas falou, a acupuntura é um mundo, existem várias formas de tratamento, microsistemas. Vamos estudar o pessoal da ABA, quem tiver interessado, acho que procura a ABA, né? Que vai ter um outro mundo, um mundo totalmente diferente para visualizar o homem e sua relação com a natureza. Tá certo? E assim, o meu agradecimento também, viu, Ricardo, a você e a toda a sua equipe, tá? E o pessoal que eu vi que algumas pessoas, elas perguntaram alguma coisa, pode me procurar que eu respondo algumas perguntas, tá certo? Fique à vontade, pessoal. É isso aí, gente. A gente sabe que são várias dúvidas e com certeza dentro do nosso curso os professores também vão responder, não só essas, mas bem outras também. Olha, um abraço em todos, fiquem bem. Quinta-feira que vem de volta aqui às 19h30 com mais um ABA Ensina. Até lá, gente. Obrigado, professores. Até lá. Tchau, tchau.